Não dá para negar que ser CLT tem muitos benefícios. Dentre eles, o FGTS, o seguro-desemprego e tantos outros. O mesmo já não é válido para quem é pessoa jurídica. Por isso, a pergunta: quando vale a pena abrir mão da carreira CLT para abrir o próprio negócio? Esse é o tema do Micropapo de hoje. Tudo bem por aí, Leandro? Por aqui, tudo ótimo, como sempre. E aí? Bem também. Qual que é o tema de hoje que você separou para gente aqui? Vamos conversar aí um pouquinho sobre transição de carreira, CLT, PJ. Vamos fazer Ah, um bem então, bolado. mas quando, então eu vou te fazer uma pergunta. Quando é que eu posso pensar em trocar um pelo outro? Ah, sou lá o CLT, eu quero trocar para, quero ser um empreendedor. Como é que funciona? Vamos lá, Leandro. Primeiro, eu gosto de reforçar um ponto que eu acho que é importantíssimo para a gente introduzir o tema. É bem comum que algumas empresas passem a contratar um funcionário com contrato PJ. E, na minha humilde opinião, isso não é ser empreendedor. Na verdade, você só é um funcionário sem os benefícios de um funcionário CLT. Por quê? Sim, Eu acredito que para ser uma empresa, obrigatoriamente você precisa da liberdade de poder ter mais de um cliente. A partir do momento que você não pode atender mais de um cliente, então você está preso àquela sim, única empresa, então você é funcionário, né? Você não é exato. empreendedor. E a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque num primeiro momento parece que você vai ganhar mais, né? Justamente aí por conta de não ter o FGTS, não ter o seguro-desemprego e tantos outros benefícios. Só que nem sempre é assim que a banda toca. Apesar do valor parecer maior num primeiro momento, a gente também passa aí por uma vulnerabilidade maior. Então, a gente tem que Sim, analisar até que ponto realmente valeria a pena. com Isso certeza. posto, agora sim, vamos falar qual é o momento de fazer aí a transição. Certo. Eu acredito, Leandro, que tem que existir dois aspectos para analisar. O primeiro deles é o do ponto de vista financeiro. Então, se você tem condição aí de, por exemplo, investir numa reserva financeira para que quando essa transição ocorra, ela seja feita de uma maneira mais suave, menos intensa, porque a gente sabe que todo início de negócio não é fácil, tá? Sim, É exceção quando é fácil, para ser bem sincera. Então, é normal que nos primeiros meses a gente não consiga um alto faturamento, por exemplo, para conseguir bancar as nossas despesas pessoais. E por isso essa reserva ela se torna tão importante, tá ok? sim, Quando essa reserva ela não é possível de ser concretizada, então eu acredito que é ainda mais importante o outro ponto de vista, que é testar. Porque muitas vezes a gente já até disse aqui em outros micropapos que a nossa ideia na cabeça parece maravilhosa, mas na hora que a gente vai colocar em prática, nem sempre ela é tão boa assim, nem sempre ela é tão bem aceita no mercado quanto a gente gostaria. Então, sempre que possível, tente manobrar a carreira CLT com a carreira PJ até que minimamente haja uma certa base, uma certa estrutura, até que as coisas sim, minimamente comecem a andar. Eu sei que nem sempre isso é possível. Algumas empresas, por exemplo, não aceitam, né, que os funcionários tenham um outro trabalho e assim consecutivamente. Mas, quando possível, tente conciliar as duas até que as coisas consigam caminhar. E se não puder ser por esse caminho, então a reserva financeira é importantíssima, né? sim. Porque já que é para meter a cara, vamos meter a cara pelo menos com o mínimo aí de segurança. Mas a gente também não pode esquecer do segundo aspecto que eu acho tão importante quanto, que é o emocional.
né? Às vezes, essa questão de querer sair do CLT e ir para PJ, abrir nossa própria empresa, às vezes é muito mais por um desespero, por a gente estar infeliz onde a gente está, né? E aí essa infelicidade vale a pena ela ser observada. E aí é por isso que eu falo que o teste também é importante, porque você consegue ver se aquilo realmente te agrada ou se você já só está trocando 6 por meia dúzia. E quando Sim. for uma infelicidade bastante alta, que esteja gerando aí até problemas psicológicos, aí a gente deixa a questão financeira um pouquinho de lado, porque eu também acho que a saúde, ela é tão importante quanto, né? Então a Não, com gente tem que certeza. tentar manobrar aí um pouquinho esse aspecto emocional com esse aspecto financeiro. Faz É. sentido para você? Não, faz todo. Não, faz sentido, claro que faz sentido. Que eu falo assim, não, mas faz sentido. E eu gostaria de acrescentar a respeito até do que você falou, porque assim, normalmente a gente fala da questão do teste e tal, né? Falando desse aspecto, as pessoas elas são jogadas a fazer, a serem empreendedoras, na grande maioria dos casos. E na verdade, tem muita gente que não é nem empreendedora. A gente está falando de pessoas que estão tentando sobreviver por conta de alguns aspectos. Ah, não, o cara é empreendedor, o cara vende comida, o cara trabalha com isso. Na verdade, por algum motivo, essa pessoa saiu do mercado de trabalho formal por conta de ter sido demitida, por conta de não se adequar a alguns aspectos, né, que a profissão dela exigia, por exemplo, que tivesse uma atualização, algo nesse sentido, e a pessoa não tem. E aí, essa pessoa, no caso, passa a ser um empreendedor, mas é um empreendedor, assim, completamente mambembe ali, né? Se equilibrando em algumas coisas, porque na verdade é o que sobrou para ele fazer. Então, fazer testes, por exemplo, acaba sendo algo completamente fora, assim, porque não dá tempo de você fazer teste, não dá tempo de você, muitas vezes, se organizar financeiramente, porque é um dinheiro que a pessoa tem, ela vai investir naquilo, mas é o que ela tem, né? E acho que na questão do emocional que você comentou, eu acho que é muito importante, porque agora vamos falar de quem escolhe ser Empreender. um empreendedor, né? Muitas vezes a gente está dentro de uma empresa e a gente executa um pequeno pedaço de um sistema muito grande, né? Então, assim, você trabalha no faturamento, você trabalha no marketing, você trabalha, sei lá, em qualquer área, você está muito restrito àquela área. E às vezes as pessoas não têm a dimensão de que quando você vai empreender, isso se torna. Você se torna aquela empresa. Então você vende, você entrega, você produz, você cobra o cara que está te devendo, você emite o boleto, você faz o serviço de banco, você faz tudo. E essa questão do emocional, para esse sentido, né? De você entender que fala assim, cara, agora não vai ter uma pessoa, só vai ter uma pessoa para limpar aqui a minha mesa, o meu escritório, se eu contratar uma pessoa para isso, porque na empresa ele estava acostumado a ter lá as pessoas que faziam esse trabalho, tinha pessoa lá que fazia o cafezinho, tinha pessoa que entregava o que ele vendia, se ele fosse um vendedor, e aí a minha parte eu fiz, eu vendi, se o cara não entregou, o problema da empresa, que cobra lá o pessoal do transporte, da logística, enfim, coisas desse tipo assim. Então, fazer talvez essa transformação de você pensar que agora você não é parte de um processo, mas você é o processo todo, acaba sendo bem mais complexo até, porque não é tão simples quanto as pessoas acham. Então, assim, pô, fico sobrecarregado porque eu tenho que fazer tudo. Principalmente no começo, você vai precisar fazer literalmente tudo. E se você não for fazer tudo, você vai ter que arrumar alguém para fazer. E esse alguém provavelmente vai ser o seu funcionário, no caso, né? Então você vai ter mais uma despesa, vamos dizer assim, né? Que você vai todo mês ter que pagar aquela pessoa que vai executar um determinado trabalho para você. Então é mais ali, é mais um dinheiro que você vai ter que ganhar naquela sua empreitada para pagar aquela pessoa que está te ajudando, né? Sim, com certeza. Então, E eu acho que isso remete muito ao fato de que é, se você quer sair do CLT porque você não gosta daquilo, ok. A gente também não está menosprezando que não. aquilo pode trazer sim uma infelicidade para você. Mas acho que é importante ter consciência que na sua pessoa jurídica você também vai ter que fazer coisas que você não gosta,
né? Muito mais, talvez. Então, assim, por exemplo, eu amo financeiro, então eu trabalho com o que eu gosto, não em 100% do tempo, né? Sim. Às vezes tem que ir ali fazer uma publicação para o Instagram, que eu não sou tão chegada assim, mas a gente tem que fazer, e coisas do gênero, até que a Sim, nossa empresa crie uma estrutura considerável para poder terceirizar ou para contratar um funcionário, como você disse. Então, assim, tenha essa consciência, porque ela vai ser importantíssima, né? Não dá para falar que a exatamente. gente está iludindo as pessoas. Não, Não isso está aí iludindo. é muito parecido. Se alguém tiver dúvida, por exemplo, é muito parecido quando você vai fazer uma faculdade, quando você escolhe para fazer um curso. Às vezes você fala Exato. assim: nossa, eu adoro economia, vou fazer economia porque eu adoro essa parte. Cara, você vai ter tanta coisa misturada naquele, é tanta matéria no meio daquilo lá que, claro, tem um determinado pedaço daquilo que você ama. Só que tem coisa que você não suporta e você vai fazer aquilo porque eu preciso passar nessa matéria, porque senão eu não consigo o meu diploma no final do curso. E é exatamente isso. O negócio é a mesma coisa. Tem alguma parte do processo que você adora fazer. Só que tem muita coisa que, cara, é um saco. E aí você vai ter que ou aprender a lidar com isso, né? Ou continuar sendo o seu CLT lá normal, fazendo seu trabalho, se atualizando, tentando ser o melhor profissional naquela área para que as outras áreas fiquem a cargo de outras pessoas que tenham outras responsabilidades. Uhum, com certeza. Então, de maneira resumida, né, Leandro? Quando possível, quando você não é jogado no mundo do empreendedorismo, ter aí uma um bom conhecimento financeiro, né? Sim, Uma reserva e fazer esses testes, porque é nesses testes também que você vai descobrir se você tem paciência ou não, psicológico ou não para empreender. a E cabeça manda em tudo. acho que não menos importante, de maneira bem rápida, ter consciência que se você for optar por fazer essa transição de uma maneira que você junte uma reserva, de uma maneira que você faça os testes, também não é tão rápido quanto as pessoas Não, costumam imaginar. Então, não não. é de 1, 2, 3 meses. Se você quiser fazer isso com paciência, com sabedoria, leva um tempinho também. É, com certeza. Assim, não leva em consideração alguns exemplos assim completamente raros que aí você vê que uma pessoa ali do nada em um mês foi lá e teve um baita de um resultado. Isso é exceção. O normal é que demore um pouco mais, o normal é que você tenha mais dificuldade. Então, se você talvez pensar dessa forma, acho que é mais tranquilo até para a cabeça, porque se você já sabe que vai enfrentar uma dificuldade. Se der certo em um mês, ótimo, beleza, você conseguiu. É tipo bater meta, sabe? Conseguiu bater a meta do ano num mês? Ótimo. Ótimo. Agora, quem que faz isso? Pouca gente. Então, pensa que vai ser difícil. É mês a mês ali fazendo as coisas para que dê certo. Mas é gostoso. Tem essa parte boa. É bom, lógico que É é bom. bom. É bom. Por uma parte é bom. Se você que assistiu esse micropapo tiver alguma dúvida sobre empreender ou sobre finanças, marketing, a sua pergunta é muito mais do que bem-vinda nos comentários. Quem sabe, inclusive, ela não vira tema de algum outro micropapo, né, É, Leandra? é isso aí, claro. E se Ajuda a gente. você gostou, deixe o seu curtir, se inscreva no canal e ative as notificações para receber as notificações semanais do Micropapo. Até É mais, isso aí. Leandra. Até mais.